Olá, pessoal, bom dia. Estamos dando início a mais uma aula através do portal da TEDUC, tá? Aula online, certo? Dando continuidade ao nosso conteúdo do livro 5, do grupo 5, tá? Onde nós estamos relacionando ao conteúdo do livro 4, tá? Onde no livro 4 nós estudamos sobre, o último assunto do livro 4 foi sobre os biomas, inclusive os biomas mundiais e os biomas existentes no Brasil, tá? Então, esse conteúdo de hoje vem justamente tratar das ameaças e dos meios de agredir esses biomas, como também de proteger, tá certo? Então, nós vimos a questão dos biomas como o Cerrado, como a Mata Atlântica, a Amazônia, a Caatinga, os Pampas, o Pantanal, tá? E justamente evidenciando sempre as paisagens existentes nesses biomas e as ameaças que, infelizmente, eles sofrem, tá certo? Então, todo esse contexto vai estar interligado com o que a gente vai ver a partir de agora. Na aula anterior, eu trouxe a introdução desse conteúdo, mas hoje nós iremos dar continuidade e vamos estudar mais aprofundadamente, tá certo? Então, vamos lá. Aula de Geografias para o sexto ano A e o sexto ano B. O conteúdo é sobre a diversidade e a sustentabilidade. Professora Rosalia, Rio Largo, Alagoas. Então, de início, eu trouxe uma imagem para vocês, tá? Um quadro que retrata um pouco da nossa biodiversidade. Então, um pintor, né? Ele quis retratar essa riqueza do nosso Brasil, onde na imagem nós podemos ver uma diversidade de vegetais, né? Uma diversidade de animais e também, ó, se vocês olharem ao fundo, a hidrografia, tá? Olhem só o relevo lá atrás. Então, ele teve essa preocupação e, como muitos acham muito belo esse contexto, ele também quis trazer aí retratado, né? Inclusive esses animais aí, muitos deles já estão em processo de extinção, infelizmente. Então, os recursos da fauna e da flora. A fauna relacionada aos animais e a flora relacionada aos vegetais. Muitas vezes temos a impressão de que os recursos naturais, por serem abundantes, são ilimitados, tá? Devemos entender que qualquer ação humana sobre a natureza gera impactos no ambiente. Então, nós temos, não tanto nós, mas porque nós já estamos com um conhecimento mais aprofundado, tá? Mas a maioria das pessoas, elas acham que os recursos naturais, eles são inesgotáveis, né? Eles não vão acabar nunca. Mas, a partir do quando a gente passa a estudar, nós podemos ver, tá? Inclusive, já está ocorrendo a inexistência, né? Ou a escassez de alguns desses meios. Alguns animais, por exemplo, né? Nós não encontramos mais em tanta quantidade do que a gente encontrava anteriormente, tá? Então, nossas ações, né, ações dos seres humanos, eles vão gerar impactos. Esses impactos, tá? Muitas vezes, achamos que ele é só negativo, mas a gente vai ver hoje, nesse contexto da nossa aula, que esses impactos também podem serem positivos, tá, gente? Então, vamos lá. Na aula anterior, eu trouxe essa demonstração da diferenciação entre a preservação e a conservação, e hoje nós iremos também continuar sobre isso. Então, é preciso, a preservação, ela fala o quê? O que é que a preservação destaca, né? Ela fala que é preciso proteger de forma integral as áreas de recursos naturais. Isso significa que esses ecossistemas não podem sofrer nenhuma interferência humana para qualquer finalidade. O objetivo é criar áreas totalmente protegidas, tá, gente? Então, na preservação, a preservação visa o quê? A não interferência do ser humano de forma alguma naqueles ecossistemas, tá? O ser humano não pode interferir, tá? Ele não pode prejudicar, né? Então, são áreas totalmente protegidas integralmente. Já a conservação, ela tem como objetivo o uso racional dos recursos naturais. É possível utilizar os recursos naturais, mas com critério, sem que haja total exploração de suas espécies, garantindo assim o manejo e a reposição daquilo que foi retirado da natureza, tá?
Então, a conservação, ela já é diferente um pouquinho da preservação, tá? Da preservação do slide anterior. Ó. A conservação, ela já vê o quê? Uma utilização mais racional. O que quer dizer isso, professora? Quer dizer que você vai utilizar aquilo que é necessário, tá? E, consequentemente, eu vou ter uma utilização mais consciente. Só vou retirar aquilo que eu vou realmente precisar. E pode até haver uma reposição daquilo que foi retirado no processo de conservação, tá? O manejo e a reposição daquilo que foi retirado, como está citado aí no texto. Aí eu trouxe duas imagens para vocês, onde essa primeira aqui, tá no lado esquerdo, ela mostra uma área de proteção, tá? Proteção permanente em Minas Gerais. Então, nesse local aí, não se pode ter de forma alguma exploração do ser humano, dos recursos naturais aqui encontrados, tá? E a segunda imagem eu trouxe, né, representando justamente o contexto da conservação, onde é retirado, mas é reposto aquilo que foi retirado, tá? Justamente aqui é o processo de reflorestamento, vamos dizer assim. Os impactos ambientais. Quando falamos em impacto ambiental, pensamos, geralmente, em efeitos negativos. Sob essa perspectiva, impacto ambiental é tudo que altera o estado de equilíbrio ecológico, ou seja, qualquer interferência que produza alteração física, química ou biológica do meio ambiente, tá certo? Então, como eu disse a vocês lá no início, geralmente quando a gente fala impacto ambiental, nós relacionamos a coisas ruins, mas nós temos também impactos positivos, que é o que a gente vai ver mais na frente, tá certo? Ele altera o estado de equilíbrio ecológico, tá? Apesar de muitas vezes esses impactos serem negativos, tá, gente? Desmatamento, queimada, tudo isso é mais relacionado ao negativo. As queimadas são provocadas pelo homem com a interação ou com a intenção de abrir espaços para a pecuária e a agricultura, justamente a agropecuária, tão citada no setor econômico brasileiro, né? As queimadas atingem a fauna, a flora, o ar e o solo de um ecossistema, podendo alterar seu funcionamento e até mesmo extinguir espécies. Então, a queimada, ela pode ter efeito diretamente tanto na nossa fauna, como na flora, como no ar que respiramos, como também no solo. Por exemplo, empobrecendo, né? Retirando esses nutrientes necessários para esses ecossistemas conviverem. Então, as queimadas é altamente prejudicial ao meio natural, ao meio ambiente, tá? Por exemplo, aqui no nosso estado, nós vemos muito queimadas relacionadas à produção, né? A colheita ou cultivo da cana-de-açúcar. Então, aquele processo de queimada ali, ele é altamente prejudicial àquele ecossistema. Sabemos que muitos animais vivem em meio aos canaviais. E o que é que acontece nesse momento de queimada? Esses animais, aqueles que não conseguem fugir, que é a grande maioria, terminam morrendo queimados, tá? O solo daquele local, a cada queimada, vai perdendo seus nutrientes, tá? Então, vai chegar um momento que ele não vai servir mais, né? Os vegetais também, né? Os vegetais que já existiam ali, eles são prejudicados todo por esse processo das queimadas. O derramamento de petróleo é outra forma, uma forma também negativa. É um dos tipos mais graves de poluição, porque tem impacto direto nos ambientes marinhos, matando espécies de aves, tartarugas, de peixes e de mamíferos marinhos, como baleias e golfinhos, bem como espécies vegetais típicas das regiões costeiras. Também provoca prejuízos econômicos, tá, gente? Então, quando existe esse derramamento de petróleo, que a gente escuta muito, tá? Na questão de noticiários, né? Representando algumas notícias sobre isso, na TV, nós vemos na internet também algumas vezes, né? Então, quando existe esse derramamento de petróleo, geralmente é nas partes aquáticas, né? Então, todo o ecossistema aquático, toda aquela região, infelizmente, vai ser prejudicada a partir desse derramamento. Ó, fala aí que mortes de aves, de tartarugas, de peixes, de baleias. Então, é uma variedade de animais que, infelizmente, vão ser prejudicados, tá?
Aqueles que não morrem ficam doentes. E muitas vezes chegam lá mais na frente à morte também, tá? O crescimento urbano, o crescimento da área urbana, o crescimento das cidades, dos centros urbanos, infelizmente também é uma forma negativa de alterar o meio ambiente. Produz grande impacto ambiental, tanto pela poluição do ar, em virtude da concentração de indústrias e de automóveis, quanto pela ocupação das áreas de vegetação natural, por novas construções, por rodovias, por ferrovias, e ainda existem os impactos dos recursos hídricos, com a canalização e a poluição de rios. Então, existe uma diversidade de pontos prejudiciais ao meio natural, ao meio ambiente, a partir do momento em que uma cidade cresce, né? Sua população cresce. Então, o que é que eu posso ocorrer? O maior número de indústrias, né? Porque é preciso para que, se eu tenho mais pessoas vivendo, eu vou ter mais necessidade de produtos industriais. Então, as indústrias vão prejudicar principalmente a poluição do ar e a poluição marítima, né? A poluição hídrica, tá? Nós temos também a poluição dos automóveis. Então, mais gente vivendo, mais automóveis nessas cidades. Então, consequentemente, a maior poluição do ar, tá? A vegetação natural, infelizmente, daquela área tem que ser desmatada para, por exemplo, construir as casas, os prédios, tá? As indústrias, então existe um desmatamento. Para a construção de novas rodovias, ferrovias, também, né? As vias, para serem construídas, é retirado todo aquele vegetal existente ali. E os recursos hídricos, tá? Impactos, e a poluição dos rios, com a poluição dos rios. Então, muita poluição, muita degradação, né? Muitos pontos prejudiciais ao meio ambiente a partir do crescimento urbano, crescimento das cidades. Aí aqui eu trouxe duas imagens para vocês, tá? Três imagens, aliás. A primeira nos demonstra uma queimada existente no bioma Amazônia, tá? Lembra das queimadas que a gente falou lá? Todo o problema relacionado ao contexto das queimadas. Na segunda imagem, eu trouxe para vocês o derramamento do petróleo, tá? No contexto desse derramamento. Então, nós vemos aí água altamente prejudicada, né? Poluída. E nós vemos, infelizmente, a tartaruga aí tentando sobreviver em meio a toda essa lama de petróleo, tá? Provavelmente essa tartaruga ela chegou a morrer, a morte. E a terceira imagem, nós temos justamente os centros urbanos, tá? Então, vocês podem ver que existe uma grande quantidade de casas e de prédios. E vegetação quase nada, tá? Deixaram uma árvore aqui e outra ali para fazer a média. Mas o desmatamento foi muito grande aí, tá? Os recursos hídricos sofrem também bastante. E todas aquelas consequências que a gente viu nos slides anteriores. No entanto, existem também os impactos positivos, tá? Olha como eu disse a vocês. Produzidos por práticas como o reflorestamento e a recuperação de áreas degradadas, ou a reprodução de animais ameaçados para sua reposição da natureza, tá? No contexto dos impactos ambientais, nós falamos de reflorestamento, tá? Reflorestamento, a tentativa de recuperar áreas já degradadas. Também existe a reprodução de animais, não sei se vocês já viram também na TV, que alguns animais são levados para alguns centros para fazer a reprodução deles, para tentar amenizar a extinção deles, tá? Inclusive, nós aqui em Alagoas, mais presente aqui em Rio Largo, nós tivemos o mutum, uma ave que ela teve essa reprodução, né? Provocaram essa reprodução para fazer com que ela não deixasse de existir. E algumas das espécies foram soltas, tá? No bairro da Altinga Leão. Então, tá nesse contexto aí de tentar o quê? Minimizar a questão dos impactos negativos. Os diretos, vamos lá, os impactos diretos. Resultado da relação entre causa e efeito. Exemplo, o aumento da poluição do ar em virtude da concentração de automóveis. Então, maior número de automóveis, eu vou ter um maior nível de poluição do ar. Isso é um impacto, né? Uma consequência direta. Direta mesmo. Tem mais carro, mais poluição do ar. Também temos os indiretos, tá?
que é resultante da cadeia de efeitos dos impactos diretos, como a reação secundária. Vamos lá. Exemplo. A chuva ácida, que pode se formar em virtude da alta concentração de gases poluentes, que reagem com o vapor de água das nuvens e resultam na chuva com alto teor de acidez, a qual danifica a vegetação, o solo e as construções, tá? Então, por exemplo, nós temos a poluição do ar, consequência da ação direta, tá? Então, essa poluição do ar, ela pode gerar chuva ácida. Essa chuva ácida, as suas consequências não vai ser só em um local, vai ser nas construções também, vai ser na vegetação também e no solo ali existente. Então, são várias consequências a partir de uma causa, tá? Então, é uma cadeia, infelizmente. Nós temos os impactos de curto prazo, correspondem a impactos de efeitos imediatos. Por exemplo, a morte de peixes em um rio que sofreu derramamento de produtos químicos, tá? Então, os peixes vão morrer rapidamente se existe derramamento de produtos químicos. Inclusive, nós vemos também muitas notícias relacionadas a esse tipo de impacto em São Paulo, né? Onde muitas indústrias jogam o resto da sua produção nos rios, principalmente o rio Tietê. Consequentemente, os peixes ali que vivem, aquele ecossistema, muitos desses peixes vão entrar no processo de morte, tá? Nós temos o de médio e longo prazo, então existe um prazo maior para essas consequências, mas que elas vão existir. Corresponde a impactos de efeitos identificados depois de algum tempo da ação causadora. Por exemplo, erosão e degradação do solo provocados pelo desmatamento, tá? Então, eu desmato, eu retiro aquela vegetação. Naquele momento, eu não vou ver logo os pontos prejudiciais ao solo. Mas, com o decorrer do tempo, nós iremos ver isso, tá, gente? O processo de erosão e o processo de degradação, né? Aí eu trouxe aqui para vocês umas imagens retratando justamente esses impactos. A primeira mostra a maior concentração de carros. Como eu falei para vocês, iremos ter um maior número de poluentes no ar, tá? As cidades, quanto mais urbanas, né? Quanto maior o número de carros, quanto mais número de pessoas, mais poluição do ar. A segunda imagem mostra a questão da chuva ácida, tá? A chuva causada pela poluição do ar, que consequentemente vão ter pontos negativos em construções, em vegetação e no solo. E outros pontos também, tá? A outra imagem é aquela direta, quando se joga, se lança no meio aquático, por exemplo, elementos químicos e físicos ou biológicos, pode ser que ocorra diretamente essa morte desses animais, tá? E a outra imagem fala justamente sobre aquela de médio a longo prazo. No momento eu posso não observar a consequência, mas com um prazo maior eu irei sim observar. No caso aí é o processo de erosão do solo a partir desse impacto. O impacto temporário. Os impactos de efeitos temporários deixam de existir assim que a ação causadora é cessada. Exemplo, a queima de lixo ou entulho, em que a produção da fumaça acabará, se a queima for extinta, tá? Então, os impactos temporários é como se fosse só por um tempo. Acho que vocês, né, no contexto em que vivem, né, nas cidades, nas ruas de vocês, vocês já viram, sim, o processo de queimar os lixos, né? Algumas pessoas tocam fogo no lixo. Então, esse processo é justamente de um impacto temporário. Então, ele está sendo prejudicado naquele momento. E quando aquela chama ou aquele lixo para de queimar, esse impacto o quê? Deixa de ser tão grande, tá? O permanente. Os impactos de efeitos permanentes não podem ser revertidos, infelizmente. Ou cessados, tá? Diferentemente dos temporários. Exemplo, a construção de barragens para usinas hidrelétricas, com um alargamento ou alagamento de extensas áreas que podem alterar a fauna e a flora do local, tá? Então, quando a gente constrói, quando a gente não, né? Quando nós observamos a construção de uma barragem, todo o ecossistema que vive ali, tanto o terrestre quanto o aquático, vai ser modificado, tá? A partir da construção daquela hidrelétrica, visando sempre o quê? Um maior lucro, né? Um bem econômico e não um bem natural.
Eu trouxe para vocês duas imagens aqui. A primeira representando a queima desses lixos, né, que eu citei lá, e a segunda mostrando a construção das barragens. Então, todo esse contexto aqui, ó, ele irá sofrer consequências permanentes, que não vão ser revertidas, tá? Não vão ser cessadas, infelizmente. A preocupação com os impactos ambientais ganhou proporções mundiais a partir do século XX, com a ampliação, tá, dos padrões de consumo. O processo de degradação do meio ambiente intensificou-se. As indústrias multiplicaram-se e espalharam-se pelo mundo, e os produtos diversificaram-se, impulsionados pela publicidade e pela ideia de que consumir bens industrializados era algo essencial para viver. Tá? Então, o processo de prejudicar o meio ambiente, ele foi aumentando, principalmente com a evolução tecnológica, tá? A evolução industrial. Então, quanto mais evoluído industrialmente, né, economicamente, geralmente irá existir um maior número de impactos negativos no meio natural, no meio ambiente, tá? Hoje é como se fosse uma modinha, né? É essencial consumir, 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 tá? E não pensar na preservação do nosso meio ambiente. Como a gente falou no começo, né? Muitas pessoas têm a ideia ainda que os recursos naturais são inesgotáveis, mas nós sabemos que isso não é verdade. O desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento? É uma sequência de alterações progressivas de um sistema que o torna mais complexo. Por exemplo, uma semente que germinou e se transformou em uma árvore na Amazônia se desenvolveu. Tá? Então, desenvolvimento é justamente um processo de crescimento, tá? Não é algo tão rápido, mas é um processo contínuo. E a sustentabilidade? Ela visa o manejo correto de um sistema para garantir a manutenção dele e dos recursos que o compõem, assegurando que sempre estarão ali para manter o equilíbrio e a existência das espécies que o sustentam, tá? Então, a sustentabilidade visa justamente a reposição, tá? O manejo, a utilização correta e racional dos recursos encontrados no meio ambiente e no meio natural, tá? Então, podemos dizer que o desenvolvimento sustentável corresponde à garantia de desenvolvimento de toda a biosfera, com base no manejo dos recursos naturais que são necessários à continuidade da vida do planeta. Então, desenvolvimento sustentável é justamente o desenvolver sem prejudicar tanto o meio natural, certo? Então, o que eu retirar, eu vou repor do meio natural, do meio ambiente, tá? E justamente com aquele pensamento mais racional, só vou retirar o necessário, tá ok? Mais na frente nós vamos ver algumas ações que visam essa reposição do que foi retirado. Eu trouxe duas imagens para vocês representando o desenvolvimento sustentável, tá? A primeira nós vemos alguns prédios, mas existe a preocupação, vamos dizer, o verde representa principalmente essa evolução, mas pensando no meio ambiente. E a segunda imagem mostra um ser humano segurando o planeta Terra. Mas o planeta Terra existem construções, mas existem o quê? Os nossos vegetais, consequentemente os nossos animais, que são essenciais para a vida humana aqui na Terra. As ações sustentáveis. O desenvolvimento sustentável não é fruto apenas de atitudes individuais, é responsabilidade de toda a sociedade. Passa não só por ações pessoais, mas também por ações de grandes empresas, para permitir a continuidade da vida do planeta, tá? Então, as ações sustentáveis não é de uma pessoa só, tá? É de um conjunto de pessoas. Principalmente essa ação sustentável deve ser utilizada bastante pelas indústrias, que são as principais fontes de problemas ambientais aqui no nosso Brasil, tá certo? Mas não só no Brasil, mas no planeta inteiro. Tem que ter essa preocupação sustentável, tá? Esse pensamento sustentável, ações sustentáveis. E vamos ver algumas delas. Então, na imagem aí está representada justamente a questão do reflorestamento. Vocês podem ver, ó, que esses vegetais, eles são do tamanho menor do que o que existia aqui, justamente porque aqui toda essa área foi desmatada, mas houve um processo de reflorestar, de repor aquilo que se foi retirado. Mesmo que não chegue a ser como era anteriormente, né? Mas existe essa reposição.
A reciclagem, né? Nós vemos muito a questão da reciclagem, inclusive na escola, né? Nós temos os lixeirinhos, onde é destinado para o uso, né? O descarte de cada tipo de lixo, que a gente vai ver mais na frente. A reciclagem, vários objetos e produtos que utilizamos em nosso dia a dia podem ter suas matérias-primas reaproveitadas, tá? Como o alumínio, o papel, o plástico e o vidro, sendo uma das mais utilizadas no mundo e produz efeitos reais, tá? Então, reciclar o nosso lixo é muito importante e os efeitos, né, as consequências disso, que são positivas para o meio ambiente, claras, tá? São claras. Aqueles lixos que eram jogados diretamente no meio ambiente, eles muitas vezes podem ser reutilizados, né, a partir do processo de reciclar, tá ok? Onde, por exemplo, um pneu, quando ele passa pelo processo de reciclagem, ele pode, né, ser utilizado na construção ou na elaboração das vias, né, como o asfalto, tá? O asfalto utiliza o pneu lá que foi descartado de uma forma irregular, mas a reciclagem foi utilizar dele entre outros produtos que têm muitas outras utilidades depois da reciclagem. Aqui eu trouxe para vocês justamente as lixeirinhas que eu falei, tá? Onde a azul é para o papel, jornais, revistas e caixas de papelão, tá? A vermelha é para o plástico, produtos descartáveis, embalagens plásticos, sacos e garrafa PET, tudo que for de plástico. O metal, latas de alumínio, tampas de garrafas e metais de aço em geral. O vidro, que é destinado na verde, nas garrafas de frasco de vidro e materiais de vidro em geral. Então, nós temos essas 4 lixeirinhas aí, inclusive as 4 que estão na escola, né? Dessa cor. E aqui, outra imagem justamente mostrando o local onde existe o processo de reciclagem. Ó, a separação do lixo, o plástico, o papelão, deve ter o vidro também. Então, toda essa separação para o processo de reciclagem. A reutilização tem como princípio fornecer uma nova função para o material ou objeto, reaproveitando-o para uma finalidade. Um pneu velho, em vez de poluir o ambiente, pode se transformar em um belo vaso de flores. Não sei se tem na casa de vocês, né? Mas existe muita utilização desses pneus, como para a utilização de vaso, né? Plantado algumas florezinhas, né? Alguns vegetais, né? Algumas hortas são plantadas nesse pneu, tá? Inclusive também a utilização muito de hortas, aquelas penduradinhas, muita utilização das garrafas PETs, né? Como se fossem os vasozinhos para esses vegetais. Não sei se vocês já observaram. Ou tem na casa de vocês, tá? A redução. O objetivo dessa ação é diminuir o impacto ambiental com a redução do consumo, especialmente de embalagens plásticas descartáveis, que corresponde atual a uma das maiores causas da poluição marinha. Então, também se vê muita preocupação, né, a fala de reduzir a utilização. O que a gente vê tanto falar hoje, a redução da utilização de quê? Principalmente, né, dos canudinhos plásticos, né? Já existem muitas pessoas que têm os canudos em casa, eu acho que inclusive vocês, os canudos de metais que são reutilizados, tá? Aqueles descartáveis estão cada dia mais deixando de ser utilizados entre as pessoas, né? Porque ele era descartado de uma forma irregular. Inclusive, muitos dos animais marinhos, eles terminam morrendo, né? Porque engolem esses produtos. A população indígena e o uso sustentável dos recursos naturais. Sabemos que os indígenas, eles têm uma preocupação muito grande em utilizar o solo, né? Utilizar os recursos naturais, mas de uma forma sustentável, gente, tá? Então, são os povos que mais conseguem proteger esse meio natural, né? Eles têm esse respeito. Aqui eu trouxe para vocês, né, um mapa mostrando a distribuição da população indígena no Brasil. Sabemos que no Brasil, né, o local onde a gente vai encontrar mais índios ainda é no estado do Amazonas, tá?
e, consequentemente, os estados da região norte também nós iremos encontrar bastante. Segundo o mapa aí, né, nós temos mais de 80 mil indígenas ainda na região do estado do Amazonas, tá? Então, a população indígena do Brasil, segundo o censo do IBGE, realizado em 2010, as populações indígenas no Brasil, tá, gente? No total, não estou falando só da Amazonas, não, agora. Somam um total de 896.917 habitantes. O que mais impressiona, porém, é a diversidade étnica e linguística, ou seja, a quantidade de povos e línguas diferentes que existe atualmente no Brasil. Tá? Então, ainda existe um bom número de indígenas, mas com certeza lá na época da colonização era bem maior esse número. Infelizmente, existiram muitas mortes, né, devido a algumas doenças e também alguns enfrentamentos. A população indígena e a sustentabilidade. Para os povos indígenas, a ideia de sustentabilidade não é algo novo, pois a percepção de que a nossa existência está ligada à existência de outras formas de vida é um conhecimento tradicional dos povos indígenas, tá? Então, eles têm essa prática sustentável desde a sua origem, né? Os primeiros indígenas, eles têm essa ideia de proteger o meio natural e utilizar só o básico, né? Só o que é mesmo preciso. Para as populações indígenas, o espaço geográfico não é algo separado de sua vida, e a natureza não existe apenas para servir suas necessidades. Essas comunidades se consideram a própria natureza. São elementos constituintes desse espaço, e por isso devem respeitá-lo e conviver em harmonia com ele, tá? Então, muita proteção, muita conservação. Os indígenas, graças a Deus, né? Inclusive, é muito motivo de alguns conflitos que existem, principalmente na região da Amazônia, né? Onde os indígenas não querem que os grandes agropecuaristas desmatem, começa todo aquele conflito, aquela briga, infelizmente muitas mortes, mas essas mortes é mais dos indígenas, né? E, consequentemente, por conta dessa proteção do meio natural, que eles tanto preservam, tá? Eu trouxe duas imagens para vocês das atividades relacionadas feitas pelos indígenas que não alteram tanto o meio natural. A primeira, nós temos um indígena pescando. Vocês podem ver que ele não utiliza de tantas formas modernas, né? De tantos aspectos modernos e, consequentemente, as consequências vão ser bem menores, tá? As consequências negativas. E a segunda imagem, nós temos as mulheres indígenas no processo de extração, né, vegetal, no caso aí o coco. Então, de uma forma bem rústica, tá? Não existe tanta tecnologia em grande escala a utilização disso, tá certo? Então, pessoal, nossa aula termina por aqui, tá? Nesse contexto da sustentabilidade, da conservação, tá? Da proteção. Então, é muito importante a gente entender essa diferenciação e entender como as nossas ações podem interferir nos nossos biomas, no nosso meio natural, e as consequências são drásticas, tá certo? Então, vocês podem utilizar o livro também, tá? Para acompanhar todo esse contexto, inclusive algumas imagens, muitas imagens, né? Nós temos aqui e também tem no livro de vocês, tá certo? Então, uma boa aula. Tchauzinho.